E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Desde já eu desejo um ótimo início de semana a você que está aqui comigo. Que Deus abençoe você em todos os aspectos, beleza? Chega junto aqui comigo para a gente conversar sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. E você que está aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, já vou deixar a você um convite. Assista até o final e se você achar que vale a pena se inscrever nesse canal aqui, então se inscreva, deixa o like nesse vídeo, se puder compartilhar para outros botafoguenses conhecerem esse canal, também é importante, beleza? E se você ainda não ativou o sininho das notificações, ative aí para dessa forma, sempre quando for postado vídeo aqui no canal, você seja avisado e possa assistir o vídeo na hora, fresquinho, beleza? Bom, a gente vai falar aqui sobre calendário do Botafogo nesse mês de setembro. Mês iniciado, na verdade, né? Hoje já é dia 2, o mês iniciou ontem, dia 1º, mas início de semana, segunda-feira, vamos tratar como início de mês, né? Dia 2 de setembro. E a gente vai falar sobre quais são os jogos do Botafogo nesse mês de setembro. A gente vai falar sobre a folga do Botafogo nessa semana. E falar também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, como ficou depois da 25ª rodada finalizada, beleza? Então, coloquei aqui na tela para vocês verem. Assim ficou a tabela. Botafogo com a vitória sobre o Fortaleza chegou aos 50 pontos. O Fortaleza ficou estacionado nos 48 com 24 jogos, né? Um jogo a menos. Botafogo conseguiu frear essa sequência, né, de vitórias que o Fortaleza tinha. O Palmeiras venceu ontem, né, o Atlético Paranaense, chegou aos 47 pontos. O Flamengo perdeu para o Corinthians e ficou estacionado nos 44. O Cruzeiro, né, vamos falar do Cruzeiro também, que está em quinto, venceu na rodada, chegou aos 41. Né, o Cruzeiro que vinha fazendo um término de primeiro turno muito bom, mas no segundo turno o Cruzeiro oscilou muito. Ele vinha, até essa vitória de ontem, ele vinha de 3 empates e 1 derrota, mas conseguiu vencer na rodada. Venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Bom, agora eu quero trazer aqui para vocês uma matéria do GE sobre essa semana. Como que vai ser a semana do Botafogo nessa data FIFA, essa primeira semana. Líder do Brasileirão e na disputa das quartas de final da Conmebol Libertadores, o Botafogo agora ganha um respiro no calendário. Com a data FIFA, que começa na próxima segunda-feira, hoje, o elenco vai ganhar uma folga generosa nos próximos dias. O clube só volta a jogar no dia 14 de setembro contra o Corinthians. Será uma semana de folga no total, com o primeiro dia de descanso já nesse domingo. Essa matéria aqui é de ontem, domingo. No entanto, os jogadores se reapresentam na segunda-feira, hoje, no CT, para o treino regenerativo do jogo contra o Fortaleza. Só depois disso eles receberão a dispensa dos outros 6 dias, contados a partir de terça. A reapresentação está marcada para segunda-feira, dia 9 de setembro. O time terá ainda 5 dias de preparativos para o jogo contra a equipe paulista. A decisão levou em conta a sequência pesada de jogos recentes, principalmente de agosto, em que o elenco fez 8 jogos no intervalo de 30 dias. No período, o clube teve a disputa por vaga nas quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil, do Clássico com o Flamengo e duelo direto pela liderança contra o Fortaleza. A última brecha semelhante no calendário foi no início de junho, também pelos jogos das seleções. Desde a retomada em 11 de junho contra o Fluminense, o time fez 22 jogos em 81 dias, né? Aqui eles erraram, aqui deve ser dias. 22 jogos em 81 dias, uma média de um jogo a cada 3,6 dias. Em 2024 ainda terão outras 2 paradas, entre 7 a 15 de outubro e 11 e 19 de novembro. Então, meu amigo, eu não critico essa pausa, eu não critico essa semana de folga, porque, cara, 3
entre 3 e 4 dias de intervalo entre um jogo e outro, num período de mais de 2 meses, é desgastante. A gente perdeu jogadores por lesão por conta disso. Então, segundo o GE, hoje eles se representam no CT para fazer um treino regenerativo, ficam a semana toda de folga e voltam segunda-feira que vem. É suficiente para o Arthur Jorge analisar melhor o time, corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Melhorar ainda mais o entrosamento do time. Então, nenhum problema, não vejo nenhum problema nessa semana de folga. Pelo contrário, cara, os jogadores também têm que descansar, né? Treino, jogo, treino, jogo todos os dias. Então é bom para tirar esse estresse aí de concentração o tempo todo. E aí semana que vem os caras voltam tinindo na ponta dos cascos para dar a sequência na temporada. E falando agora sobre o calendário de jogos, né, do Botafogo. Então, o Botafogo teve esse último jogo contra o Fortaleza, 2-0, o Botafogo venceu. E o próximo jogo agora é contra o Corinthians, né? Só no dia 14 de setembro, sábado, 9 horas da noite. Depois desse jogo contra o Corinthians, o Botafogo ele joga pela Libertadores, dia 18, o primeiro jogo, o jogo de ida. Quarta-feira, dia 18 de setembro, 9h30 da noite, só 3 dias após o jogo contra o Corinthians. Nesse jogo contra o Corinthians aqui, eu não penso em time misto, eu não penso em time reserva. Botafogo tem que ir com o time completo contra o Corinthians nesse jogo aqui. Nada de botar time misto. Ir com o que tiver de melhor disponível para se manter líder. E aí tem o jogo contra o São Paulo pela Libertadores, quarta-feira, 9h30 da noite. E depois desse jogo já tem um clássico, dia 21. Também 3 dias depois, um intervalo muito curto, né? Contra o Fluminense no Maracanã, clássico. Meu amigo, aqui é tudo time titular contra o Corinthians, time titular contra o Fluminense. Eu sei que depois tem o jogo de volta contra o São Paulo no Morumbi, o jogo de volta da Libertadores, dia 25, mas aqui contra o Fluminense, clássico, cara, o que tiver de melhor disponível também, não tem como botar time misto, mesclado. É aquele negócio, né? A gente sabe que o Arthur Jorge, ele mescla, às vezes, né? Ele dá uma rotação ao elenco. Por muitas vezes a gente imaginou uma escalação, ele colocou outra, justamente para dar essa rodagem ao elenco, né? E muitas das vezes a gente ficou até surpreso com a escalação inicial, por conta disso. E o Arthur Jorge, cara, ele nos últimos jogos ele vem mantendo uma escalação. A gente percebeu isso, que nos últimos jogos ele manteve ali um padrão de escalação, né? Com os homens da frente sendo Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada, Gregory e Marlon Freitas, né? Já pintam como essa dupla titular também. Matheus Ponte é o único lateral que a gente tem no momento, né? Claro que chegou o Vitinho, mas ele ainda vai entrar em ritmo de jogo, isso vai levar algum tempo. Então a gente vai ver o Matheus Ponte sempre jogando de início, embora no último jogo contra o Fortaleza, a vitória por 2-0, o Tietê, né, entrou ali no segundo tempo. O Cuiabano está lesionado, a gente ainda não sabe a gravidade. No momento que eu gravo esse vídeo ainda não surgiu informação, né, do que aconteceu com o Cuiabano. Ele saiu logo no início do jogo ali contra o Fortaleza. Então é provável que a gente veja o Marçal de novo pintando aí de início. Mas a dupla titular também é Bastos e Alexander Barbosa. Então esse é a configuração de time titular. A gente vê hoje um time titular no Botafogo. Não tem como fugir disso. Então esse time que, claro, estando bem fisicamente, isso vai ser avaliado internamente também. Isso sempre é avaliado pela preparação física, pelo departamento médico. Quem estiver ali a ponto, né, de estourar o músculo, se lesionar, claro que não tem que ser colocado também, né? Isso, não vou chegar a esse ponto de dizer isso, que tem que jogar independente de qualquer coisa. Não, claro que isso é avaliado, mas estando bem, cara, tem que entrar com o que tem de melhor, o time considerado titular. E aí, depois desse jogo contra o São Paulo pela Libertadores, já tem o jogo contra o Grêmio, dia 28, também intervalo de 3 dias. Esse jogo é no Newton Santos.
dia 28, né, de setembro. E esse aqui, esse jogo contra o Grêmio, é o último jogo do mês de setembro. Então, o Botafogo vai ter uma sequência aí, depois da data FIFA, de 5 jogos. 5 jogos. 3 desses jogos, 4 desses jogos, na verdade, né, são no Rio de Janeiro. O jogo contra o Fluminense com o mando de campo do Fluminense, mas vai ser no Maracanã. Então, o único jogo que o Botafogo vai ter em setembro, fora de casa, é contra o São Paulo. Segundo jogo de volta, né? O jogo de volta da Libertadores. Então, daqui pra frente, meu amigo, é sempre time titular no Campeonato Brasileiro. Nada de pensar em time misto, nada de pensar em time mesclado. Não existe esse negócio de time mesclado, time misto nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque, cara, esse título é palpável. Esse título é palpável, dá pra gente chegar. Hoje o Botafogo, ele tem um elenco, tem peças, então vamos com tudo nessa pegada até o fim. Claro, vamos tentar os 2 títulos, né? Mas que venha título. Beleza? Então é isso, pessoal. Não vamos estender mais. Você que chegou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Então, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço. Tchau.